Uma coisa me chama a atenção. Os líderes espirituais, e líderes principalmente de igrejas radicais, falam das maravilhas de Deus, das promessas de Deus, dos milagres que Deus pode promover. Falam de tudo que é bom de Deus, fala tudo que é de maravilhoso de Deus. E tudo que é ruim que acontece ao homem, coloca em culpa no demônio, no diabo. E aí é aquilo. Se você abandona o lugar em que está rezando para Deus, está orando, está pedindo porque Ele é maravilhoso, miraculoso, algo que pode mudar sua vida, se você sair de lá, o diabo vai te pegar, como se o diabo estivesse do lado de fora da igreja. Irá te pegar, irá tirar tudo que você conseguiu lá dentro. Vai tirar tudo que você conquistou de bom. Carro, casa, conta bancária, tudo de bom, tudo de material. Agora, os inimigos que você fez sendo um religioso radical, eles não comentam. Esses inimigos, esses desgostosos da sua presença, porque você é radical, porque a pessoa é radical, esses são filhos do demônio também. Porque os frequentadores da tal igreja têm que falar daquela maneira, têm que colocar Deus acima de tudo e falar mais ainda do diabo, que prejudica o mundo, prejudica a vida deles. E todo aquele que for contra uma dessas colocações de Deus ser o máximo, só perfeição é vinda dele, e tudo que é ruim é vinda do diabo, essas pessoas são radicais demais, são bitoladas. Mas estamos aqui para errar, para crescer através do erro, através do pecado. Se Deus não quisesse que fosse assim, ele faria de tudo para que não errássemos. Ele faria de tudo para que fôssemos perfeitos desde o início dos tempos, desde o início das encarnações. Mas Ele sabe disso e Ele permite que a gente erre. É aquilo. Deus não permite que nenhuma folha caia da árvore. Ou sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Então Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele permite tudo que for benéfico ao crescimento da pessoa. Então o errar é permitido por Deus também. O pecar é permitido por Deus. O duvidar dele é permitido pelo livre-arbítrio, que é a lei dele. Agora, colocar a culpa no diabo, no demônio, por conta dos acontecimentos negativos, às vezes não sabemos se um acontecimento negativo irá nos beneficiar nos momentos seguintes, no dia seguinte. Não sabemos. Muitas vezes o não conseguir algo, o nos prejudicar hoje, é para evitar algo muito pior amanhã. Nada disso é levado em conta. Os líderes espirituais destas igrejas simplesmente querem manter o poder, porque se você sair de lá, sairá do poder de manipulação deles, que é uma manipulação, infelizmente. A Bíblia é complexa de se ler, complexa mesmo. É tudo parábolas, uma linguagem de época muito complicada. Poucas pessoas vão conseguir ler aquela Bíblia e interpretar a verdade sobre aquilo. Então, elas aceitam o que outros dizem, o que os pregadores, os líderes espirituais dizem. E esses líderes espirituais, às vezes até de boa vontade, fazem uma interpretação boa, uma interpretação correta, mas é interpretação particular. Quando são líderes espirituais de boa índole, líderes espirituais sérios, que têm amor no coração e não interesses. Agora, quando são líderes espirituais gananciosos, a interpretação é mais estapafúrdia ainda.
é mais benéfica aos seus bolsos do que ao bem-estar da coletividade que lá frequenta. Então, como a Bíblia tem uma linguagem complicadíssima, as pessoas não a interpretam, não procuram. Leem porque vai fazer bem. Como ler uma receita médica. Você não entende absolutamente nada do que está escrito lá. São produtos químicos, você nunca ouviu falar. Você lê aquilo e lembra o que o médico falou, para que serve aquilo. O pastor também. Você lê a Bíblia, sabe todas aquelas palavras, mas a interpretação mesmo acaba usando a que o líder espiritual deu. E não tenta ir contra, não tenta dar sua interpretação daquilo que está lendo, mesmo que não entenda, mesmo que a interpretação seja pobre, a interpretação seja pequena. Se for sua interpretação, com certeza irá mais longe, mais fundo no entendimento daquela passagem do que o líder disse, do que o líder colocou, porque é sua interpretação, é seu linguajar, suas palavras. A Bíblia é complicada, é difícil de se ler exatamente por causa disso, porque cada um tem que ter a sua interpretação particular e não se basear na interpretação alheia para saber o que tem lá dentro. Cada um iniciante, um mestre nas linguagens bíblicas, ou um total ignorante, no bom sentido, daqueles entendimentos, vão ler algo que a eles vai soar corretamente, vai soar com profundidade, com sabedoria. Agora, se estes, desde o mais inteligente, mais preparado, ao menos preparado, ler e colocar palavras de outra pessoa para interpretar aquela passagem, não vai chegar nunca ao entendimento do que tem lá. Não vai chegar ao entendimento. Então não devemos ler a Bíblia decorando. Tal passagem, capítulo tal, versículo tal de tal livro. Eu não decoro livro, eu não decoro versículo, parábola nenhum, porque eu acho mais importante saber o que tem lá dentro do que ficar decorando números. O que significa uma passagem se eu dou o livro, o versículo e o capítulo? Interessa para mim, minha interpretação. Agora, a interpretação de outro é algo diferente, é algo muito mais profundo. Então temos que ouvir líderes espirituais, mas naquela passagem citada, nós irmos na Bíblia, nas palavras e procurar nossa interpretação. Ler um pouco antes daquela passagem, ler um pouco depois daquela passagem, porque muitas vezes uma frase sozinha não quer dizer muita coisa, ou diz coisas diferentes da que deveríamos receber como entendimento. Vamos ler a Bíblia, compreender o que os líderes espirituais estão tentando, se boas pessoas ou não, eles estão tentando algo. Não necessariamente abandonar o local que estamos praticando a religiosidade, mas sermos um pouco mais livres, sabermos que não vamos ser capturados pelo demônio se sairmos daquela igreja ou se interpretarmos a Bíblia de forma diferente. É o nosso livre-arbítrio achar o que achamos, acreditar o que achamos conveniente a nós, porque é o nosso momento de aprendizado, é o nosso momento de saber aquilo, e não o momento de outro, de ficar impondo a nós o que é melhor para nós, porque ele decidiu assim ser. Pratiquemos o nosso livre-arbítrio a todo instante, a toda hora, principalmente ao ler as Sagradas Escrituras.